Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando esta live, a primeira aula da classe de jovens da Assembleia de Deus, Ministério da Missão, aqui em São Julião. Meu nome é Pedro Migliassi. Nós queremos, com a ajuda de Deus, ministrarmos a aula. O tema do nosso trimestre é Tempo de Conquistas, comentário do pastor Reinaldo Odilo, e nós estamos na lição de número 4, 26, hoje a data 26, e o tema Vencendo os Obstáculos. Nós queremos de antemão já agradecer a todos que estão em sintonia, que já estão na live participando. Deus vos abençoe grandemente, no nome de Jesus. Nós estaremos aqui juntos, aprendendo uns com os outros a ministração da palavra de Deus. Se tem alguma dúvida, quer participar aqui da live, envia seu comentário. Nós estaremos depois lendo, comentando e falando, respondendo alguma pergunta, alguma dúvida. Convide nesse momento as pessoas, os seus amigos, para que possam estar aqui participando nesta aula voltada mais para a juventude. Alguns instantes atrás, os irmãos participaram da classe dos adultos e agora nós estamos na classe jovem, a classe Daniel, a qual saúda a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje, ela retrata os obstáculos a qual o povo de Deus tiveram que passar para entrar, ou seja, atravessar ali o Jordão e então vencer aquela batalha nas muralhas de Jericó. Quando o título aqui nos diz Vencendo os Obstáculos, nós já temos algo aqui para nós entendermos já dentro do tema, vencendo os obstáculos. Todos nós, independentes da idade, se é um adolescente, se é já um jovem, se é adulto, independente disso, todos nós enfrentamos os obstáculos da nossa vida. Na nossa caminhada, assim como o povo de Deus, assim como Israel enfrentou os seus obstáculos no caminho ali no deserto, quando eles saíram do Egito e então passaram a peregrinar na terra, no deserto, até chegar à terra prometida, a qual o Senhor tinha prometido, todos eles passaram por esses obstáculos. Na nossa caminhada cristã também não é diferente. Nós um dia aceitamos a Jesus e no decorrer agora dessa trajetória, dessa caminhada, nós vamos enfrentar ou estamos enfrentando obstáculos na nossa vida. Vale lembrar que um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos é o pecado. A causa do pecado tem sido o maior obstáculo do crente nesta vida. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, e eu quero já aqui usá-la, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Os irmãos que têm Bíblia em casa, o acompanhem. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1, está escrito assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nesta carreira, nessa trajetória, nesta caminhada a qual nós estamos com Cristo, o pecado está tão perto de nós,
a ponto de, se não vigiarmos, ser um grande obstáculo para que nós não cheguemos à terra prometida. E todos nós estamos nesta caminhada. Independente se nós aceitamos a Jesus hoje ou muitos anos atrás, nós estamos todos caminhando nessa trajetória rumo à nova Canaã. Então o pecado é o maior obstáculo que nós cristãos estamos enfrentando nesses últimos dias. Porém a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu tenho uma palavra para você que talvez nessa trajetória, nesta caminhada a qual você está caminhando, porventura você tenha caído em pecado. O obstáculo foi maior para a sua vida e você tenha caído. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. O sangue de Jesus pode te purificar de toda a injustiça. Pode te purificar do pecado. Pode te fazer novamente nova criatura. Pode te dar oportunidade. Então não ceda diante dos obstáculos. Ou mesmo você que está me assistindo ou que irá me assistir, já cedeu, já caiu em algum obstáculo. Jesus te dá novas oportunidades. Amém? O nosso texto do dia está escrito: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A mão do Senhor é forte. Louvado seja Deus por isso. Eu quero ler Êxodo, no capítulo de número 14, versículo de número 31, a palavra de Deus diz assim: viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. A mão do Senhor é poderosa para operar maravilhas. A mão do Senhor foi poderosa quando operou maravilhas na trajetória do povo de Deus, do Egito rumo à terra prometida. A mesma mão que operou no passado, a mesma mão que operou através dos apóstolos, quando a Bíblia diz que a mão do Senhor era para com eles, para operar milagres e maravilhas, nós temos que entender também que a mão do Senhor é sobre nós na igreja atual. E continua essa mesma mão que operou no passado, a mão que criou todas as coisas. A palavra de Deus é a mesma mão que opera sobre as nossas vidas hoje, na atualidade. Eu tenho uma palavra para você que talvez esteja em um momento de desesperança. Nós estamos passando por momentos difíceis com a pandemia do Covid-19. Muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas se encontram angustiadas, muitas pessoas devido ao isolamento que é obrigatório dentro de casa. E por isso não estamos tendo as nossas EBDs, nossos cultos estão sendo transmitidos via live. Mas a mão do Senhor continua operando sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Receba esta palavra nesta manhã e entenda, a mão do Senhor continua sendo a mão do Senhor. Operou no passado, operou no presente, está operando no presente. E ela vai operar também futuramente, porque o Apocalipse mostra isso. Deus trabalhando no passado, Deus trabalhando no presente, Deus trabalhando no futuro. A mão do Senhor está sobre aqueles que o temem. Receba esta palavra no nome de Jesus. Nossa síntese está escrito. E, inclusive, tem um texto bíblico para referência da nossa síntese, que está em Romanos,
capítulo 8 e os versículos 31 ao versículo 39. Romanos, capítulo 8. Eu não quero ler todo o texto. A síntese diz assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. E o texto de Romanos, capítulo 8, e os versos 31 ao 39 é o texto do cântico de vitória, mais especificamente o verso 37, está escrito: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então entenda esta palavra, irmão, e receba nesta manhã. Nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por Cristo que nos amou. Entenda a palavra, nós não somos vencedores. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por Cristo. É Ele que nos garante a nossa vitória. Amém? O texto bíblico está em Josué, capítulo 3, versículos do 5 ao 6, e também os versículos 14 ao versículo 17. Nós vamos ler de uma forma um pouco rápida a leitura para que nós possamos ganhar tempo. Josué 3, 5 ao 6, também os versos 14 ao 17. Ordenaram ao povo, dizendo: quando ouvides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar a segui-lo. Haja contudo distância entre vós e ela, como na medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto, foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levaram a arca molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Paravam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã. E as que desciam o mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todos, separavam-se, então passou o povo defronte de Jericó. Último versículo, para nós encerrarmos o texto bíblico. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Esse foi o texto bíblico da nossa lição de hoje. Já quero partir aqui para a introdução, para nós ganharmos tempo. Nós temos aqui na introdução, e vou ler mais um pouco, os irmãos tenham paciência na leitura. O povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. De fato, nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas oposições humanas. Vai lembrando aí, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras, sociais, dentre outras, mas também obstáculos naturais. Chega já lá aonde eu quero aqui comentar. Não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. De antemão, aqui na introdução, nós temos que entender uma coisa.
nós precisamos de discernimento. Discernimento para discernir entre o certo e o errado. Eu tenho até ensinado muito na classe dos jovens a questão do discernimento. Sempre quando orarmos, nós entendermos essa questão de discernir entre o certo e entre o errado. E essa palavra discernimento, se você for para o dicionário, você vai encontrar separar o certo do errado. Todos nós precisamos discernir para que possamos fazer a vontade do Senhor. Eu quero citar aqui um exemplo para que você possa entender e enriquecer a nossa aula nesse requisito de discernimento. Todos nós aceitamos a Jesus, todos nós somos crentes na pessoa do Senhor Jesus, mas outrora, quando não tínhamos ainda o pleno conhecimento da verdade, nós tínhamos os nossos vícios, nós tínhamos a nossa vida outrora sem Cristo nas trevas, jogado nas trevas. Então, de alguma forma, nós tínhamos, vamos citar aqui um exemplo, jogos. Por exemplo, uma pessoa gosta de baralhos, né? Gosta de jogar o baralho, gosta de jogar o dominó, a dama, gosta de jogar, seja lá que tipo de espécie de jogo que essa pessoa goste ou gostava antes, mas agora é um crente em Jesus. De repente alguém chama, vamos ali na casa de fulano, só que ele sabe que lá as pessoas estão nessa brincadeira, nesse jogo de baralho, seja lá de que for. Você agora precisa de discernimento para quê? Você usa o seu discernimento para, se eu for, era aquilo que eu gostava antes, era aquilo que eu tinha por costume, né, praticar. Então, se eu for, eu estou tendente a cair. Você precisa discernir antes de tomar uma decisão. Uma outra questão, um outro exemplo, podemos citar aqui, você é convidado para um aniversário. No aniversário vai ter lá o bolo, vai ter os salgados, vai ter o refrigerante, sim. Só que esse aniversário, o aniversariante não é crente, depois vem as bebidas. Então você precisa de discernimento para quê? Para que quando terminar o bolo, terminar o salgado, o refrigerante, que isso faz parte de nós, né? Vem as bebidas, você precisa de discernimento para sair, para dizer até aqui, boa noite, estou indo embora. Porque se caso você fica, você está tendente a cair em uma tentação daquilo que você já praticava antes de aceitar Cristo. Você gostava de beber, gostava de tomar umas, como diz o provérbio popular. Você não pode ficar uma festa de aniversário onde estão servindo bebidas, você é tendente a cair. Você precisa de discernimento para saber disso. Discernir, até aqui eu estou bem, estou participando do aniversário, comendo bolo, refrigerante e o salgado, mas quando partir para a bebida eu preciso ter discernimento para sair fora, porque se não sair está tendente a cair. Isso é discernimento, você discernir entre o certo e o errado, é você saber que até ali é o seu momento, depois já não é mais. Isso é discernimento. Isso eu ensino na classe do jovem para você ter conhecimento e pedir sempre a Deus discernimento das coisas, para que você possa discernir entre o certo e o errado. E o Senhor nos deu isso. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Atravessando o Jordão. Primeiro ponto da nossa lição, primeiro subponto, está escrito: um dia marcante para o povo. Quando eu li esse aqui, veio algo à minha memória de algo marcante que será para nós: o arrebatamento da igreja. Será algo marcante para o povo de Deus, uma experiência a qual nunca experimentamos nesta terra, salvo Enoque, que foi trasladado, andou com o Senhor e o Senhor o levou sem ele ver a morte. Elias subiu também sem ver a morte.
Mas salvo outros, e nós, principalmente na atualidade, não sentimos essa experiência, algo marcante para nós. Isso será o arrebatamento. Que sensação nós teremos quando o apóstolo Paulo diz que antes a última trombeta tocar, ouviremos o som e o chamado do Senhor, dos seus remidos, da igreja. Que alegria, que dia marcante será para nós ouvirmos, louvado seja Deus, o som da última trombeta. Ouvir a voz do Senhor, vinde, benditos do meu Pai. Será um dia marcante para a igreja do Senhor Jesus. E nós, pela fé, esperamos esse dia. Estava eu, alguns dias atrás, falando com um primo meu que já vi aqui que está na live. E falando para ele esse grande acontecimento, aonde se dará conta que as multidões, não é do Brasil, as multidões de todo o mundo irão desaparecer. E vai estar lá os telejornais mais importantes do mundo, noticiando isso, esse dia marcante para a igreja do Senhor, que nós pregamos hoje pela fé. Estava dizendo a ele que se a gente pregar com a nossa razão pessoal, somos taxados como loucos, né? Que história é essa de a pessoa ser arrebatada, desaparecer deste mundo? Isso é coisa de filme. Isso é uma realidade que o Senhor Jesus falou. Arrebatamento é uma realidade. Assim como o sol amanheceu, assim como o dia que está claro, assim como a chuva vem, são certezas. Também há certeza de que Jesus irá voltar e será um dia marcante para nós. Vamos lá, vamos ler. Atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa. O dia da saída, ou seja, o Êxodos, que está aqui no segundo livro da Bíblia Sagrada, está ali a saída do povo de Deus do Egito, chamado Êxodos, saída do Egito, agora no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, ou seja, o Exodus. Então já é uma outra palavra do povo em Canaã. Então veja aqui, Deus valoriza os detalhes. Nós vamos estar comentando isso aqui um pouco mais à frente. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal dessa verdade. Então, como já citei aqui a questão do arrebatamento da igreja, essa questão aqui do Êxodo, nós saímos do Egito, já não somos mais do mundo. Jesus disse assim: estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, nós saímos do mundo, na questão espiritual, sistemal, o sistema desse mundo, já não somos mais governados por ele. Então, aconteceu em nós o Êxodo, saímos, e agora estamos aguardando o Exodus, a entrada nas mansões celestiais, na nova Canaã. Enquanto isso, estamos na trajetória. Enquanto isso, estamos vencendo os obstáculos. Enquanto isso, estamos vivendo aqui como uma vida que procura agradar a Deus, sendo aprovados pelo Senhor, para que naquele grande dia possamos ouvir a voz e subir com o Senhor e cumprir o Exodus, né? Cumprir a entrada nas mansões celestiais. Assim, em qualquer dia, vamos continuar aqui a leitura, poderia ter havido o Êxodos e o Exodus. Observe aqui que não é coincidência, é os planos de Deus, são detalhes do Senhor. Mas ele quis que fossem os fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecesse na Páscoa, tinha um significado, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco, o estabelecimento de um novo calendário,
dividido em AC, que nós sabemos que é antes de Cristo, e o DC, que é depois de Cristo. Fazendo lembrar o episódio do Êxodo 12, dos versos do 1 ao 3, o Altíssimo achou por bem que toda a humanidade nas gerações seguintes se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Deus é um Deus de detalhes e nós louvamos por isso. Vamos ler João, vamos entender mais esse fato aqui de Deus se fazer homem, habitar entre nós. Louvado seja Deus, morrer por nós. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos preguem diferente, nós pregamos que Cristo habita totalmente toda a plenitude, ou seja, sendo Ele Deus. Paulo diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. No Evangelho de João, não temos provas maiores do que essa. Para que de confronto com a palavra de Deus? Levantam-se homens com pensamentos, levantam-se homens com suas teologias, para tentar difamar, tirar a divindade do Senhor Jesus, tentar de uma forma reprovada, provar que o Senhor Jesus não era Deus. Enquanto a palavra de Deus fala abertamente de sua divindade. João capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era o verbo. Acompanhe o raciocínio, o que a palavra de Deus diz. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então entenda, eu vou repetir para você entender mais, você que me acompanha esta live. No princípio era o verbo, está dizendo que no princípio existia algo, o verbo. O verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. Então não tem porque ir de contra a palavra de Deus. Olha o que o versículo de número 14 do Evangelho de 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, no princípio, aquele que era o verbo se fez carne e habitou entre nós, Cristo Jesus. Ele, sendo o verbo, se fez carne, humilhou-se sendo nessa forma humana, pela paixão da morte, por nós. Ele morreu naquela cruz, como um cordeiro, imaculado, sem mancha. Nós não podemos aqui, devido ao tempo, entrar em detalhes, mas só passando aqui uma pinchada sobre a questão que nós já sabemos. No princípio, eram oferecidos cordeiros para cobrir os pecados. O sacerdote, uma vez por ano, oferecia por ele e pelo povo. Mas logo após, os pecados permaneciam, porque era necessário uma pessoa perfeita, um cordeiro imaculado sem mancha nenhuma. E Cristo Jesus se fez esse cordeiro por nós, imaculado, sem mancha, sem defeito. Pedro diz a sua epístola que jamais se achou engano nele. Ele é puro, não existiu pecado nele, por isso ele é como tido o cordeiro imaculado de Deus, que foi morto na cruz, imolado, para nos dar esse direito de salvação. Você que me ouve através desta live, que ainda não fez o encontro com o Senhor, não aceitou Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador, entenda esta palavra: Deus é um Deus de detalhes. E Paulo diz em Gálatas 4:4 que foi na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, Deus envia seu Filho, morreu na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. Até aqui, nós estamos comentando o primeiro ponto e o primeiro subponto da lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Vamos andar, porque o tempo não nos espera. Vamos ver que a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Vamos ler. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Nesse episódio, ao circuncidar em Jericó, quando a levaram para o interior do templo de Salomão,
Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teria sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casa. A arca que representava a presença de Deus deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. A pergunta que me veio e que me vem à mente: como estão nossas mentes, nossos corações, como estão sendo guiados as nossas mentes e os nossos corações? Vamos ler o Salmo de número 26. Salmo de número 26, versículo 2. Glória a Deus. 26, verso 2. Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão aí entrando, Deus os abençoe, em nome de Jesus. O Salmo de número 26 diz assim, verso 2: examina-me, Senhor, prova-me e esquadrinha a minha mente e o meu coração. Deus sabe o que se passa nas nossas mentes, sabe o que se passa nos nossos corações. Ele prova, Ele sonda, Ele testa-nos, segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Então, a pergunta é: como está a nossa mente, o nosso coração para com o Senhor? Se realmente nós estamos cumprindo aquilo que Paulo diz, salvo me engano, aos Colossenses: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Como é que estão os nossos pensamentos? O que é que nós estamos pensando nesses últimos dias? Qual foi a última vez que você pensou no céu? Qual foi a última vez que você pensou como será o céu? Como é que está o teu coração? Há pessoas que têm uma facilidade muito grande de guardar mágoas no coração. Não guarde mágoas, guarde amor. Se não consegue, peça força ao Senhor para guardar amor, mas não guarde mágoa. Você não vai querer guardar lixo dentro da sua casa, porque o carro do lixo passa nas ruas para levar. Se você ficar com o lixo dentro de casa, nem você consegue suportar. Nós somos casa, o Espírito Santo habita em nós. Mágoas é como lixo. Se você guarda, vai cheirar mal. Quem é que habita ou quer habitar em uma casa aonde cheira mal? Então, mágoas são isso. E tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de guardar mágoas no coração. Não faça isso. Guarde amor, peça sabedoria a Deus, peça ajuda do alto, para que você possa estar pensando nas grandezas de Deus que o Senhor tem guardado, separado para nós. Paulo diz aos Coríntios que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu o coração do homem para ele pensar, foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então entenda isso. Deus tem coisas maiores para você do que essa pequena raiva ou ódio que talvez você esteja guardando no teu coração. Não faça isso. Louvado seja Deus. Procura agradar ao Senhor. Procura orar a Deus para que Ele possa estar guardando a sua mente, o seu coração. Eu aprendi com uma irmã do círculo de oração a pedir ao Senhor para Ele blindar a minha mente, blindar o meu coração. Sabe o que é blindar? Aqueles carros blindados, aonde não ultrapassa balas. Então, no sentido espiritual, peço para que o Senhor blinde o seu coração, blinde a sua mente, para que as setas do inimigo não tenham acesso, para que o inimigo não tenha acesso. Peça a Deus: Senhor, blinda os meus pensamentos, blinda a minha mente, não deixe que os ataques do inimigo venham a me ferir. O Senhor é o meu escudo. Amém? Vamos aqui para o terceiro subponto, para nós encerrarmos o primeiro ponto: a providência mais importante para a conquista na terra prometida.
Glória a Deus. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. Isso é o apóstolo Pedro dizendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Isso nos traz uma lição preciosa para as nossas vidas sobre a questão de batalha espiritual, onde todos os dias nós estamos enfrentando essa batalha espiritual. E nós precisamos estar santificados, porque assim santificados, o Senhor nos dará vitória. Eu esses dias estava lendo sobre santificação e encontrei uma frase que diz assim: santidade não é se isolar-se do mundo. Santidade é estar em um mundo sujo e não se contaminar. Isso é santificação. Porque se você se isolar do mundo, será impossível você fazer o papel de igreja, ser luz, clarear, fazer o papel de igreja como sal, salgar o que está amargo neste mundo. E você se isolando, como será isso? Então, santificação não é se isolar, é estar no mundo sujo sem se contaminar, fazendo a diferença. É o caso do jovem Daniel e os seus 3 amigos, que na Babilônia, em um lugar de fácil acesso à contaminação, eles decidiram, eles discerniram, eles optaram em não se contaminar. E fazendo isso, o Senhor se agradou deles. Eles viram que ali tinha um obstáculo a ser enfrentado. Qual era o obstáculo? Se contaminar. Então eles fizeram o quê? Discerniram, tomaram uma decisão. Chamaram o copeiro e disse: nós não queremos participar dos alimentos do rei. Então eles tomaram uma decisão. Eles discerniram o errado ali. E através disso o Senhor os honrou. Fica essa palavra para nós como exemplo. O Senhor honra aqueles que discernem bem para a glória do nome dele. Vamos para o segundo ponto. As dificuldades no caminho da bênção. Todos nós passamos por essas dificuldades. Ou há pessoas que estão nas dificuldades. Existe uma diferença aqui, né? Tem pessoas que estão passando, tem pessoas que passaram. Mas todas as vitórias alcançadas, elas antecedem as dificuldades, os obstáculos, as provas. Você dificilmente conseguirá uma vitória se antes não tiver passado na dificuldade. Dificilmente você vai chegar em uma vitória se antes você não tiver passado pelos obstáculos. Você vai ter que enfrentar os obstáculos para alcançar a vitória. Agora, com um detalhe: se você clamar ao Senhor, Ele vai passar contigo nos obstáculos. Essa é a verdade. A palavra de Deus, ela nos orienta em todo o ser da palavra do Senhor, que Deus sempre foi com o seu povo quando eles clamavam ao Senhor. Nós encontramos vários textos da Bíblia Sagrada do povo de Deus clamando e Deus ouvindo. Eles encontravam obstáculos, clamavam e o Senhor os ouvia. Entendeu o segredo? Na dificuldade, se você está, se você já passou, se passou, glória a Deus.
você está na vitória, você alcançou o êxito, você alcançou aquilo que Deus preparou, vamos falar assim, na sua onisciência, que você chegaria. Agora, se você está na dificuldade, se você está na prova, tenha certeza que você está com Deus e você vai passar esses obstáculos. A bênção está a caminho. Louvado seja Deus por isso. Ainda que me faz lembrar aqui uma jovem que está esperando a sua bênção a galope. Eu acredito que ela está assistindo. Tenha fé, minha irmã, vai chegar a tua vitória no nome de Jesus. Vamos aqui. A prova, o Jordão transbordava. Vamos dizer aqui, a dificuldade que o povo chegar à vitória é porque o Jordão transbordava. Sempre vai ter uma dificuldade. Mas já, nós vamos aqui ver no contexto da lição que Deus já preparava o banquete lá do outro lado. Olha, o segredo aqui de quem está passando por a dificuldade, já tem um banquete preparado do outro lado para você. Glória a Deus. Vamos aqui. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificados há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudiosos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época de cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. É o que o evangelista Lucas deixou registrado no evangelho que leva o seu nome, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Vamos ganhar tempo, irmãos? Vamos para o segundo subponto, a bênção, o tempo da ceifa. Quero andar aqui um pouco rápido, porque nós temos, nas nossas aulas normais, a gente dificilmente chega ao final das nossas aulas, porque a gente conversa demais, né? Vamos aqui, está indo para o segundo subponto, e também a classe sempre participa. Aqui eu estou sentindo uma dificuldade que só eu falando, mas vejo aqui os comentários aqui do meu lado. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui para a bênção. Agora chegou o tempo da ceifa. Eles chegaram diante do Rio Jordão, viram a dificuldade, mas agora vem a bênção. É como eu falei, eu não sei se você está vendo a dificuldade ou você já atravessou. Se você está vendo a dificuldade, tenha certeza que a bênção está do outro lado. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Vai recebendo aí, meu irmão, você que está do lado de cá do Jordão. Deus está preparando abundantes frutos do outro lado para quando você atravessar. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Está aqui o registro em Josué capítulo 5, você queria acompanhar em casa, versículos 11 e 12. O Senhor surpreendeu o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos. Certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe e dê o presente sua face. Está em Eclesiastes capítulo 2 e os versículos 23. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster-se de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Parece interessante o que eu vou falar aqui agora, mas eu tenho por costume, os jovens já sabem,
Nossa aula é uma multi-aula e às vezes a gente entra em questões também seculares. Nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Eu conheço pessoas que... Você já viu o ditado de morrer pela boca? Sabe aquelas pessoas que não faz dieta? Aquelas pessoas que comem de tudo, comidas gordurosas, sabendo que se a gente olha para uma picanha assada, uma costelinha assada, quem é que não vai querer uma costelinha assada? Porém, há pessoas que estão comendo todos os dias essas comidas gordurosas e elas, sem entenderem isso, estão ingerindo e caminhando rumo à sepultura, porque às vezes do coração a tendência é entupir das gorduras. Então, nem tudo que apresenta um bom sabor e uma aparência é saudável. Você comer de vez em quando um churrasquinho, tudo bem, mas tem pessoas que vivem no churrasco todos os dias, porque tem. Então, lembrando aos irmãos que gostam de fazer churrasco, não todos os dias, eu estou pregando alguma vez que as pessoas fazem churrasco. Lembre de mim, levem na sua casa para ajudar você a comer o seu churrasco, sendo que uma vez por mês, né? Deus abençoe. Vamos aqui seguir, irmãos, só para descontrair aqui um pouco. Deus provou o seu povo no deserto. Tem pessoas que não querem ser provadas. Tem pessoas que já querem ir direto para a bênção. Você está apressando o passo, meu irmão. Deus primeiro prova para poder dar a bênção. Deus provou o seu povo no deserto. E aqueles que não eram dignos de receber, caíram tudo no deserto. Não queira estar na estatística dos que vão cair no deserto. Queira estar na estatística de Josué e Caleb. Entraram na terra prometida porque confiaram em Deus. Confie em Deus nesses momentos de turbulências que nós estamos vivendo, de pandemias, de assusto, porque isso assusta na verdade. Confia em Deus, entrega o seu caminho a Ele, confia nele. Eu não tenho força, irmão, peça sabedoria e fé ao Senhor. Os próprios discípulos disseram: acrescenta-nos a fé, Senhor. Porque é necessário em momentos difíceis, nós pedimos ao Senhor para acrescentar a nossa fé, para nós acreditarmos de todo o nosso coração que Deus está no controle. Deus provou o seu povo no deserto, para que fosse digno de experimentar dos finais iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquelas disponibilizadas de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas, por esse motivo o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Eu fico triste com pessoas que, como o povo de Deus, ficavam lembrando das panelas do Egito. Ficavam lembrando do tempo que estava lá. Essas pessoas não sabem que Deus tem o melhor. É inútil nós imaginarmos no passado. Eclesiastes diz que nunca nós com sabedoria perguntaria por que os dias passados são melhores do que esses. Então entenda, nós estamos vivendo e progredindo. A nossa mente tem que estar assim, progredindo rumo à terra prometida pelo Senhor. Por esse motivo o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Uma outra coisa que eu falei para os jovens, estou falando novamente, não repetindo, mas eu sei que tem pessoas aqui na live que não participam da nossa EBD e agora está participando. Esperar com paciência no Senhor, a questão da oração. Nós precisamos orar e entrar em ação. Observe que a palavra oração está assim, orar, e se a gente puder dar um espaçozinho, ação. Orar, ação. Então é como a fé e as obras. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Uma alegoria aqui para a questão da oração. Você só ora, mas não entra em ação. Pegou? Entendeu aí o mistério? Oração é você orar, mas também entrar em ação. Vamos levar aqui para o ponto da ansiedade.
Você ora a Deus, pedindo força ao Senhor para passar por essa ansiedade. Mas é preciso você entrar em ação. É preciso você tomar atitudes para que o Senhor o veja e o te honre a tua oração. Você está orando para Deus te dar livramento? Você está orando para Deus dar força nesta ansiedade, nessa adversidade que porventura você esteja passando? Mas você precisa de atitude, de ação, para que o Senhor te tire disso, para que o Senhor te ajude a você enfrentar esse obstáculo. Amém? Vamos para o milagre na travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e do outro, como nós sabemos, feito uma espécie de muro lá no Mar Vermelho. O Jordão foi um pouco diferente, fazendo-se 2 muros lá no Mar Vermelho. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, uma distância longa, aonde os sacerdotes estavam passando. Deus fez com que parasse lá, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, então o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Está vendo aqui? Há situações em que Ele intervém abruptamente, como o milagre do Mar Vermelho. Em outros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Então entenda aí a sabedoria e a soberania de Deus na forma de trabalhar. Há momentos que o Senhor trabalha no Mar Vermelho, abrindo de antemão, através de Moisés, o Mar Vermelho, todo o povo viu. Mas há momentos, na travessia do Jordão, foi um pouco mais lento. O curso da água teve que parar longe, e só quando estava seco foi que o povo atravessou. Tiveram que esperar um pouco. Isso dando-nos a entender que para alguns Deus abre portas instantâneas, para outros Deus vai abrindo aos poucos. E sabe por que isso eu aprendi com o nosso pastor Valdenor? Algumas pessoas, se Deus abrir a porta de uma vez, ela desvia. Então Deus abre por etapas. Deus vai abrindo portas e a pessoa vai compreendendo que Deus está no controle, tirando um obstáculo aqui, tirando outro ali. Mas quando o Senhor sabe que aquela pessoa é de fé e que realmente tem a capacidade de, se Ele abrir, ele vai ser abençoado e abençoar a outros, o Senhor abre a porta de uma vez. Então eu não sei como é que Deus está abrindo a porta para você, se Ele está abrindo aos poucos ou se Ele já abriu de uma vez. O certo é, Ele abre portas. Então eu queria que você entendesse isso, que Deus abre portas. Um outro pensamento que às vezes o povo do mundo tem, que às vezes alguns irmãos acabam trazendo para dentro da igreja, que é errado. Deus tarda, mas não falha. Onde já se viu Deus tardar, meu irmão? Deus sempre chega no momento certo, na hora certa, mas Ele jamais tarda. Entenda isso. Vamos então para o terceiro e último ponto da lição. Nós já estamos aqui no horário bem avançado. Se caso aí a live parar, nós vamos ter que iniciar novamente. Tem o que, produção de tempo? Nós temos o terceiro ponto. Pronto. Então, nós estamos aqui no segundo ponto. Temos 1 minuto e alguns segundos para terminar. Nós vamos encerrar aqui nesse segundo ponto. E dentro de alguns instantes, alguns segundos ou minutos, nós estaremos retornando para concluir o terceiro ponto, fazer a conclusão e encerrar a aula. Sim, lembrando que você vai sair dessa, mas quando iniciar novamente a live, você entra. Então, irmãos, vamos aqui da sequência. Nós vamos agora para o terceiro ponto.
um evento para não esquecer. Um evento para não esquecer. Pai do Senhor, irmã Vanessa, Deus abençoe. O memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamassem um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Isso nós sabemos que os judeus têm esse costume de contar de geração em geração aquilo que Deus fez, através do seu povo no Antigo Testamento. Eles tinham por costume, e até a lei também falava, que eles, ao sentarem com seus filhos, ao levantarem, ao caminharem no caminho, os pais tinham a responsabilidade de ensinar as obras do Senhor, a lei do Senhor para os seus filhos. Então, aqui já tem uma aplicação, e aqui nessa aplicação, já quero que você receba essa aplicação. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Então, vou repetir essa aplicação porque me chamou muita atenção e falou comigo. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Onde você diz que é impossível, é onde Deus vai entrar e vai dizer, é possível. Porque pode não ser possível para você, mas para Deus nada é impossível. E outra coisa, aquilo que é impossível a nós, não cabe a nós ficar lutando para conseguir. Se é impossível a nós, como é que nós vamos conseguir? Mas deixamos nas mãos daquele que tudo pode. Deixamos na mão de Deus, que para Ele nada é impossível. É nesse lugar aí, da impossibilidade, que Deus vai operar um milagre na sua vida. Por isso Deus mandou que tomassem as pedras no meio do Jordão. Interessante como na vida de cada cristão Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, culto em ações de graças, testemunhos na igreja, dentre outros. Nesses casos, deve se erigir memoriais, culto em ações de graças, testemunhos na igreja. Irmãos, espere um minutinho, 2 minutos. O microfone está com defeito, vamos fazer a reposição. Oi, som. Glória a Deus. Então, vamos aqui continuar. Nós estamos em interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e de forma pontual. Mas é um Deus maravilhoso, de forma pontual. Por que eu disse que esta frase, que Deus tarda, mas não falha, não convém com a vida cristã? Porque Deus age de forma pontual. Deus, como nós já vimos em outras EBDs jovens, muitas vezes não trabalha dentro do nosso tempo. Deus tem seu próprio tempo de trabalhar. E é um tempo eterno. Por isso ele não tem pressa de agir.
uma vez questionando e me perguntando como na eternidade Deus vai dar conta de toda a nossa vida, vai tratar, vai julgar as nossas obras. E eu acho interessante a grandeza de Deus nesses detalhes. Toda a humanidade, desde Adão até aqui, ou posteriormente, Deus vai tratar de todos segundo as suas obras. É um Deus detalhista e nós temos que render-lhes graças por isso, temos que o adorar, temos que fazer segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, porque Ele está no controle de tudo. Se nós fazer a nossa própria vontade, somos falhos. Se nós fazer a vontade do governo, é falho. Se nós fazer a vontade do homem, é falho. Mas a vontade de Deus, ela é certa, pontual e eterna. Entenda isso. Aí nesses casos deve erigirmos memoriais. Antigamente eram os memoriais, literalmente, os montões de pedras eram erigidos para que as nações seguintes fossem lembradas daquilo que Deus fez. Por isso Josué levantou esse memorial dentro do Rio Jordão, para que quando perguntarem, isso foi Deus que abriu também o Jordão e o seu povo passou de pés enxutos. Então hoje os nossos memoriais, o que é? Culto em ações de graça. Você fazer um culto em agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida. Testemunhos da igreja. E dentre outros. Por isso a importância que nós somos cobrados pelo anjo da igreja, de nós darmos os nossos testemunhos. Porque fazendo isso, engrandece, exalta a Deus, Dê o seu testemunho, como já vimos muitos irmãos aqui nesse púlpito aqui atrás, dá seus testemunhos que foram alcançados com curas, que portas foram abertas. Então esses memoriais que nós levantamos, esses testemunhos, servem para dar glória a Deus, para exaltar o seu nome, para o glorificar, para o adorá-lo, incentivar, edificar a igreja, sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos para o segundo subponto do terceiro ponto. O memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, que foi o que eu estou comentando, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião dos registros do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedra testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntos em um mesmo ideal. Aquilo que é de Deus não se acaba. Aquilo que é de Deus, Ele preserva. Aquilo que é de Deus, o Senhor sabe e tem em seu memorial. Tudo aquilo que fizemos para a glória do nome dEle, um dia, diz a Bíblia, que seremos julgados, segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós realizamos aqui em prol do reino de Deus. Receberemos galardões por isso. O propósito dos memoriais. Aqui nós já estamos no terceiro subponto e último da lição de hoje. Estaremos comentando, entrando na conclusão e encerrando a aula de hoje. O propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças. Homenagem às pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como nesse episódio, a arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas.
Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem. Mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor que abriu o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Está em Josué 4:24, os irmãos leiam em casa. Eu quero aqui ler Isaías, é um texto muito conhecido, nosso, e eu quero trazer uma palavra para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Isaías 59, versículo 1, está escrito assim: eis que a mão do Senhor, aquilo que eu falei no início da aula, a mão do Senhor que operou no passado, lá no Egito, que está operando no presente, essa mesma mão, Isaías profetizou dizendo, ela não está encolhida para que não possa salvar. Deus trabalhou no plano da salvação. Deus trabalhou de forma detalhista, de uma forma que as pessoas chegariam a esse conhecimento da verdade, dessa tão grande salvação anunciada pelo Senhor. E a mão dele não está encolhida para que não possa te salvar. A mão dele está estendida para te alcançar com salvação. Porém, o que nós pregamos, assembleianos, pregamos o livre-arbítrio. A mão do Senhor está estendida para te salvar, mas cabe a você ir até esta mão. Cabe a você tomar a sua decisão. Deus não vai tomar a decisão por ti. Deus não vai te pressionar, como eu vi esses dias um pastor dizendo, Deus não vai pegar você pelas orelhas e te levar para a salvação. Deus te deu livre-arbítrio para você tomar a decisão se quer ou não ser alcançado pela mão do Senhor, ser salvo. A salvação hoje é pela graça do Senhor, mas diz no ditado que ela não foi de graça, é pela graça. Ela não foi de graça porque Cristo, Cordeiro de Deus, como nós vimos aqui no início da lição, foi imolado, foi morto na cruz, para que através do seu sangue pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados. Então fica com esta palavra, nós queremos aqui ler a conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava boa vontade de Deus para com o seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passavam a pé enxutos, assim como as gerações futuras, também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Você recebe esta palavra? Todos os obstáculos. Você que já passou os obstáculos, glória a Deus. Deus te abençoou e você está aí do outro lado comendo do bem e do melhor do Senhor. Você que está ainda antecedendo os obstáculos, Deus é poderoso para fazer você ultrapassar. Deus é poderoso para te segurar com a sua forte mão e fazer você vencer os obstáculos da vida. Fica com esta palavra, Deus o abençoe no nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos, os nossos amigos que acompanharam. Vejo que alguns amigos entraram na live. Que Deus abençoe grandemente. O Senhor deseja te salvar, o Senhor deseja te alcançar com a sua mão forte. Você, irmão, que está na prova, Deus deseja te alcançar com a sua mão, fazer você ultrapassar os obstáculos. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o Senhor deseja te alcançar com sua mão forte, a mão poderosa do Senhor para te salvar. Que Deus abençoe. Estaremos orando neste momento, encerrando esta videoaula e também lembrando que
estaremos, enquanto não voltarmos à normalidade nas igrejas, nós estaremos transmitindo as videoaulas através da nossa página no Instagram, AD São Julião. Lembrando que estamos estudando Tempos de Conquista, né? É uma lição muito abençoada. Você não adquiriu a sua revista, ainda adquira e acompanhe conosco as nossas videoaulas. Próxima aula nós estaremos estudando Confirmando o Concerto. Será uma aula também riquíssima, abençoada como as demais, e você é o nosso convidado a participar no próximo domingo da nossa próxima lição, nossa videoaula. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, a Ti, Senhor, rendemos graças por esta aula, a qual o Senhor nos tem concedido esta oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra, o ensinamento da mesma. Pedimos ao Senhor, a Deus, graça, misericórdia, que o Senhor venha a cada dia abrir o nosso entendimento, fazendo-nos compreender, Senhor, a cada dia o ensinamento da Tua palavra, viver, ó Deus, aquilo que está escrito. Assim, Senhor, aumenta a nossa fé, seja conosco, nos conceda um bom dia na Tua presença, nos livra dos males, não nos deixe cair em tentação, seja assim conosco, que a Tua forte mão, Senhor, alcance a Tua igreja para abrir portas, meu Deus, e assim, Senhor, alcançar também com salvação aqueles que ainda não tiveram o prazer, a satisfação de experimentar, Senhor, a Tua graça maravilhosa. Assim, Deus, pedimos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e por fé nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.